Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de Santos 0, Fluminense 0. Acabei de sair da Vila Belmiro, vim correndo para casa para gravar, não estava muito no clima de gravar na arquibancada e deste jeito eu consigo colocar algumas imagens para vocês. Daqui a pouco eu vou dividir a tela aqui com informações táticas que a gente viu na tarde deste domingo. O Santos não jogou tão mal quanto em partidas recentes, estou nem falando do 6-0 para o Vasco, vamos deixar claro, estou falando de partidas mais modorrentas, digamos assim, como foi a contra o Bahia, que o time não jogou nada, mas também não tomou um sacode. Hoje foi um jogo em que o problema do Santos foi o ataque, né? É algo que o Vojvoda vai ter que lidar muito, vai ter que treinar muito para ver se esse time acorda na função ofensiva. Não é novidade, né? A gente pode pegar aquela partida contra o Botafogo na Vila, em que o Santos amassou, mas não exatamente criava as chances, as grandes oportunidades, uma ou outra. Hoje o Fábio, por exemplo, não foi o melhor em campo, ou algum atacante do Santos chutando de forma perigosa se tornou o melhor em campo. Não, o Santos teve certa solidez defensiva, a gente não teve nenhuma grande defesa do Brasão, uma ou outra saída em pés, principalmente do Santi Moreno, né, do Fluminense, no começo do jogo, no primeiro tempo, mas nada além disso. A zaga até que foi bem, né, conseguiu neutralizar o Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense basicamente não atacou, o Santos conseguiu neutralizar o rival. Mas a produção ofensiva do Santos é muito baixa, é muito fraca. As duas melhores chances, eu diria, pelo menos puxando aqui de memória das anotações, saíram dos pés do Roleiser, né? A jogada ensaiada na falta que o Neymar rola para ele e também o chute colocado, que o Neymar é que faz a jogada, depois da tabelinha, se não me engano, com o Zé Rafael, talvez com o David agora, enfim, e toca pro Roleiser, que domina já abrindo, mas bate fraco pro Fábio defender. Essa da jogada ensaiada, claro, o Fábio pega no cantinho. Mas é um time que demonstra muitos problemas ofensivos. Vamos ficar com a quantidade de impedimentos? Acho que o Guilherme teve 3 ou 4. Outros jogadores também alguns. O Santos, se não me engano, teve 7 impedimentos. Foi muita coisa. E claro, culminando no gol, que foi anulado por um impedimento correto. Eu sei que o VAR, a imagem é horrível, mas eu chegando em casa, antes de gravar, eu fui olhar o lance na Globo, né, nos melhores momentos da Globo, e quando você pausa certinho no pé do Barreal, o Tiquinho, você observa que ele estava à frente mesmo. Então, triste, o VAR é muito porco, né, uma imagem de TechPix de 1812, mas de fato estava impedido. E por mais que neste lance em si o impedimento seja aquele mais difícil, eu acho que o Tiquinho tem idade suficiente, né, experiência suficiente para se posicionar, mas enfim, outros tantos impedimentos vieram de situações que os jogadores precisam estar ligados. E aí é que fica mais até pro Guilherme. O lance que ele faz o gol, que estava muito impedido, eu nem digo tanto, porque o Cabadeiro corta um passe lá, arranjando um semi-contra-ataque assim de surpresa. Mas, por exemplo, nessa bola mesmo do Roleiser, que ele chuta, o Fábio pega no cantinho, pô, todo mundo sabe que quando a bola é rolada para trás, a zaga sai. Sai também, o atacante tem que sair também. E ele ainda perdeu o gol, né? Enfim. Então, essa quantidade de impedimentos, na verdade, para mim é um sintoma dos problemas do ataque do Santos e que tem muito a ver com a opção de começo do jogo que o Vojvoda teve, que foi uma escalação com um falso 9, né? A gente vai mostrar em imagens instantes, só complementando aqui, que eu acho que o primeiro tempo o Santos não foi bem modorrento, mas no segundo, reitero, soube neutralizar o Fluminense. O Flu não criou nada no segundo tempo, nem contra-ataque, tirando um erro de passe. Agora me fugiu de quem foi, que o Escobar salva roubando a bola do Serna. Vocês vão saber que lance é. Me fugiu quem erra o passe naquele lance. Acho que não foi o Neymar. Foi o Neymar? Não, porque senão teria rolado mais xingamentos do que teve no momento. Não lembro de quem foi o erro de passe, talvez do próprio Escobar, acho que não, mas o Escobar salva roubando a bola do Serna por trás. Tirando aquele lance, o Fluminense não conseguiu criar nada, né? O próprio Mike, antes de sentir cansaço, ou enfim, ali depois do Igor Vinícius, eles anularam o Soteldo, por exemplo, que bom, né? Só me faltava essa. Enfim, o Cano pouco produziu. O Santos teve uma solidez defensiva que eu vou ser o otimista e tentar colocar como algo positivo nessa atuação. Tanto que no segundo tempo o Santos não deixava o Fluminense passar no meio campo. Mas a demora, a falta de passe para frente, é muito passe para trás ainda, né? Aquele vício que o jogador do Santos tem há muito tempo de ficar passando para trás, tentar, no segundo tempo o Santos basicamente marcou pouco pressão, né? O Santos roubou bastante a bola no meio campo, mas não marcava tanto pressão quanto marcou no primeiro tempo, principalmente conseguindo, no lado direito da nossa defesa, no ataque, defendendo com o Cabadeiro, com o Mike, com o Roleiser, forçar erros de passe do Fluminense, e se não roubava a bola lá em cima, forçava o Flu a passar errado, né? Então, teve lapsos, teve momentos de coisas interessantes, mas teve alguns vícios ainda e alguns problemas bastante expostos, o principal,
a nossa falta de capacidade de finalização. O Santos chuta pouco e chuta mal, né? O próprio Tiquinho teve essa finalização. O David, eu não lembro de ter chutado pro gol. O Neymar não bateu por gol com bola rolando. O Guilherme, impedimento na movimentação toda vez. Sobrou só pro Roleiser e a bola acabou não entrando nos dois lances mais perigosos. O Cabadeiro também pouco chutou. Assim, quem que chuta no time do Santos, né? O Santos chuta muito pouco. É um problema que a gente tem falado há tempos. E que, claro, não vou culpar o Vojvoda aqui. Em um jogo ele não conseguiu solucionar. Como é que o Vojvoda entrou em campo? Vamos colocar aqui para vocês. Antes, claro, só uma pequena pausa, porque a Golcase é a nossa parceira. E hoje até levei para Vila Belmiro, que eu optei, né, por vir gravar em casa, as duas capinhas belíssimas. Uma homenageando a torcida, sempre a torcida do Santos sempre merece as homenagens. E a outra rosa, que é a minha capinha preferida. Lembrando que a promoção com o cupom 20 Santos de compre uma capinha, leve duas, tá rolando lá na Golcase nesse mês de setembro, que começa já na segunda-feira. Você pode utilizar o cupom 20 Santos para comprar uma capinha e levar duas lá na Golcase. O QR Code está na tela como sempre, o link também está na descrição. Aproveite sempre a parceria Eu 20 Santos e Golcase, que essa parceria ataca muito bem, consegue só golaço, muito resultado, por sorte, para a sua felicidade. É você que vai levar essas capinhas de qualidade. Aliás, na sexta-feira, se eu não me engano, o meu celular caiu 8 vezes, 8 no mesmo dia, em todas as capinhas salvou, não tem nada sequer triscado aqui nesse celular que está me gravando, inclusive. Então, confia que a Golcase é qualidade. Vamos colocar na tela agora para vocês como o Santos começou esse jogo, né? Quando o Santos tinha posse de bola, o Mike, no primeiro tempo, tá? Mike, Zé Ivaldo e Luan Pérez faziam uma linha de 3. Zé Rafael e Rincon logo à frente em dupla e o Escobar avançava lá para frente. Mais Guilherme, Neymar, Roleiser e Cabadeiro. Me incomodou este espaço, né, no círculo central aqui da imagem, mas enfim, no meio campo, na vida real. O Zé Rafael até avançava um pouquinho mais que o Rincon, mas eles ficaram muito parados por aqui. O Roleiser é quem vinha buscar, e a gente sabe que o Neymar joga mais para a esquerda, o Guilherme avança, o time ficava um pouco embolado demais por aqui. Às vezes o Neymar, claro, vinha buscar a bola até aqui embaixo, se fosse o caso. Mas o Roleiser vinha mais para cá, e aí, às vezes o Cabadeiro poderia tentar atacar este espaço. Mas o Fluminense não jogou pressionando o Santos, não jogou lá em cima. Então esse espaço para o Cabadeiro pouco existiu, ele acabou não tendo muita utilidade, tanto que é o primeiro substituído? É o primeiro substituído, junto com o Rincon, que foi muito mal, inclusive. Então o Santos se posicionava assim, me preocupou a linha de 5, um pouco de linha de 4, quando o Escobar voltava um pouco mais, aí vinha o Guilherme para cá, não ter uma armação muito clara. Me preocupou um pouco, mas foi assim que o Santos se posicionou. O Santos que marcava dessa maneira, ó, enquanto falo com vocês, vão mudando as pecinhas, aí claro, o Escobar recuava, o Mike abria, Rincon e Zé Rafael na mesma posição, Guilherme e Cabadeiro recuavam, e Roleiser e Neymar marcaram em dupla, que é uma pequena mudança em relação ao time anterior, que deixava o Neymar sozinho e alguém marcando logo atrás dele. Dessa vez foi em dupla, não que o Neymar marcasse assim super, mas teve um outro lance até que ele se aproximou, o Roleiser marcou muito mais de fato. Então basicamente foi essa, né? Foram esses dois os posicionamentos da primeira etapa, com a bola e depois sem a bola, que é o que está na tela. Quando o Schmidt entrou no lugar do Rincon, mudou um pouquinho. Por quê? Porque o Santos estava pressionando lá em cima. Então o que aconteceu? Deixa eu avançar um pouco aqui os jogadores para ir armando com vocês. O Escobar e o Mike avançaram mais. E aí o Luan Pérez virou esse cara com mais saída de bola pela esquerda. Deixa eu trocar o nome do Rincon por Schmidt. Cadê aqui? Porque aí fica mais claro do que eu tô falando. Schmidt. O Schmidt começou a buscar a bola entre os zagueiros e o Zé Ivaldo abriu um pouco mais. Com o Zé Rafael um pouco isolado, mas aqui pra frente pouco mudou. Tirando, claro, que o Cabadeiro se transformou no David. Pouco mudou em termos de posicionamento. Mas, claro, o David virou o cara mais centralizado, o Roleiser virou ponta com o Neymar aqui. O Neymar começou a trocar mais em posição com o Guilherme quando o Tiquinho entrou. Em posição não com o Guilherme, porque o Guilherme saiu quando o Tiquinho entrou. Mas sim, começou a jogar mais para ponta quando o Tiquinho entrou. Quando o Tiquinho entra, né, vou colocar aqui Tiquinho no lugar do Guilherme. O David veio para cá, o Tiquinho veio para cá num primeiro momento com o Neymar armando muito o jogo aqui pela esquerda. Neste momento também, né, entrou o Igor Vinícius no Mike, aí só vou mudar o nome aqui para não ficar confuso, mas a substituição de posição por posição. Tá,
isso aqui foi quando o Tiquinho entrou. Então é uma pequena mudança. O Neymar de fato virou o armador e o Roleiser o ponta pela direita, com o David pela ponta esquerda. Depois, claramente isso não funcionou e o Neymar virou esse cara aqui com o Tiquinho e com o David mais centralizados. O que é basicamente um 4-2-4. Aí o Neymar e o Roleiser vinham buscar o jogo com muita passagem do Escobar e do Igor Vinícius. Teve até aquele bom lance do Igor Vinícius, que ele dá uma linda finta na linha lateral, e depois vira um lance muito feio do Igor Vinícius, que ele basicamente cai sozinho e deixa a bola sair pela linha de fundo. Então houve momentos assim, tanto que você pega o Neymar recebendo muito a bola por aqui e achando o Escobar, e principalmente tentando achar o David no pivô. Por quê? Porque quando ele tentava achar o David aqui, ó, o Neymar vinha pra cá. Só que o David foi engolido, principalmente pelo Thiago Silva nos pivôs. Uma pena, né? O David não estava conseguindo fazer o pivô, então matava muita bola aqui. Mas o Neymar tentou fazer esse jogo de tabela com o David. E aí, claro, no fim, o Roleiser virou o Barreal, só para marcar aqui, mas no fato não mudou muita coisa. Então, os dois laterais foram muito explorados, principalmente o Escobar. O que é curioso, porque o Escobar fez uma ótima partida defensiva, na minha visão, mas se o Santos vai se encontrar nessa posição, nessa formação, talvez seja uma boa o Souza jogar por ali. Mas enfim, o que importa é ter dois laterais que quando entram em campo sabem jogar bola. Foram essas variações táticas que a gente observou no primeiro momento com o Vojvoda. Só passando jogador a jogador, o Brasão, quando a bola chegou perto dele, foi muito bem nessas duas saídas no pé do Moreno, principalmente. Achei o Zé Ivaldo curiosamente muito bem, né? O que é aquilo. O Zé Ivaldo tem uma partida boa, 5 ruins, é uma grande partida. Hoje foi das grandes, foi ótima partida do Zé Ivaldo, de fato. Numa dessas saídas do Brasão no pé do Moreno, ele não, acho que não foi o Moreno nessa. Cara, não lembro quem era, desculpa, talvez aquele baixinho, Lúcio, não sei lá o que, a Costa, né? Que ele dá uma trombada no maluco, o maluco voa uns 8 metros, mas no ombro. E aí o Brasão sai com a bola. Uma boa partida do Zé Ivaldo. Achei que o Luan lembrou mais aquele de 2020 no sentido da armação, né? Conduzindo mais a bola, pode ser algo que a gente observe mais com o Luan. O Rincon achei muito mal, só passe para trás, não gostei da atuação do Rincon e achei que o Schmidt entrou bem. Essa saída de bola com esses três aqui pode ser algo que a gente observe mais. Não sou o maior fã do Schmidt, não sequer sou fã do Schmidt, inclusive lamento o bom tempo não ter entrado. Depois eu vou observar a coletiva, hoje eu estava realmente com pressa para ir embora, não estava legal. Enfim, coisas pessoais de cansaço mesmo, calor, enfim. E aí o bom tempo não entrou, talvez ele tenha falado na coletiva, vamos ver, depois eu faço um vídeo sobre isso se for o caso. Mas eu ficaria na expectativa de ver um Schmidt, quem sabe um Zé Rafael aí trocando aqui com um bom tempo, alguém de volante vindo buscar essa bola aqui entre os dois zagueiros, para os dois laterais avançarem mais vezes. O Escobar, como eu disse, eu gostei principalmente defensivamente, achei uma boa partida defensiva do Escobar. O Zé Rafael foi menos tímido que nas partidas anteriores, né? Ele vinha de alguma sequência de partidas bem ruins, antes da ausência contra o Bahia. Acho que foi médio hoje, nada demais, mas você vê que é um cara que consegue pelo menos ter a leitura de jogo para ajudar o Neymar. Tem cara que o Neymar passa e ele não observa. O Zé consegue fazer essa tabela, consegue observar quando o Neymar tá assim desesperado pedindo bola, que é o que o Neymar mais faz. E não é uma crítica, inclusive é um elogio. Tentar se colocar livre e ficar assim, ó, vai, toca, toca, toca. Pelo menos ele busca o jogo. Acho que o Neymar teve muito disso. E de novo, os passes são muito diferentes. Nem todos os jogadores acompanham. E hoje eu achei um pouquinho. Aquele lance do Roleiser, por exemplo, que ele chuta e o Fábio defende agarrando. O Neymar um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais, bem pouquinho, tá? Mas já conseguindo fintar 1, 2, colocar a bola na frente e criar a jogada, que é algo que a gente precisa dele. Achei que hoje teve um pouco mais isso. Achei o Roleiser no primeiro tempo, principalmente nosso melhor jogador. No segundo, um pouco mais discreto e também cansado. No primeiro, ele estava mais, principalmente depois dos 2 chutes, né, citados. Estava mais ativo, me pareceu cansado no segundo tempo, já com a perna não acompanhando tanto alguns passes, principalmente algumas escolhas erradas de passe dele, inclusive, aconteceram. Quem começou como titular eu não falei. O Guilherme achei muito mal no posicionamento, tanto tático quanto de linha de impedimento, né? Escolhas erradas o tempo inteiro, uma pena, nada boa a atuação do Guilherme hoje. Eu pulei alguém? O Cabadeiro. Também não, o Cabadeiro é um cara para contra-ataque. Da escalação do Vojvoda hoje, eu consigo entender até o Rincon, o Zé Rafael lado a lado. Consigo. Aprovo? Não. O Vojvoda não poderia se importar menos se eu aprovo ou não. O Cabadeiro em si, eu não entendi. O Cabadeiro é claramente um jogador de ataque de espaços. Talvez o Vojvoda tenha acreditado que o Fluminense daria esse espaço. Não aconteceu. Então o Cabadeiro não foi uma peça de muita utilidade nessa partida ofensivamente. Voltando para marcar, até voltou um pouquinho, não vou criticar. Eu não falei do Mike, né? Sabia que tinha pulado alguém porque comecei dos zagueiros. Eu não gostei da partida do Mike. Eu gostei muito da engolida que ele deu no Soteldo antes de sair, inclusive.
Mas achei uma partida bem avoada do Mike em outros momentos, né? Teve um que é até marcado impedimento, mas que ele toma um baile, se eu não me engano, do Cano. Talvez fosse o Serra, mas acho que era o Cano. O Mike tá vendo a bola pingar, puf, o cara do Fluminense passa voando. Não foi de grande apoio no ataque. Não gostei da atuação do Mike, não. Entre os que entraram, o David foi engolido nesse pivô. O Tiquinho teve a cabeçada e mais nada. O Igor Vinícius teve essa jogada que eu citei também, não muita coisa. Acho que até teve um desarme para cima do Soteldo, se eu não estou enganado. O Schmidt, eu achei interessante essa busca dele lá atrás, remetendo até o jogo contra o Sport, que talvez tenha sido a melhor partida recente dele, tirando hoje, atrás lá na linha de zaga. E quem mais entrou, eu não falei? David, Tiquinho, Igor, Schmidt e Alba Real. Alba Real mal teve tempo, não dá. E daria uma assistência, né? Infelizmente não foi o caso. A gente precisa de muita paciência, a gente tem que colocar sempre na cabeça. A briga do Santos é contra o rebaixamento, não é por Libertadores. Qualquer coisa acima de escapar do rebaixamento é lucro. Hoje são 2 pontos que fazem falta, infelizmente. Acho que as coisas vão melhorar, de verdade. Tchau.